simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor e abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor e abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Vamos nos colocar de pé pra gente adorar ao Senhor com essa canção. E de mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Seja a nossa essência sempre, Deus. Glória a Deus.
Som, agora foi. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. É um prazer ter todos aqui conosco, todos que estão nos acompanhando online também. Vamos nos levantar, quem puder, ficar de pé com a gente. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Obrigado, ó Pai, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Deus, esteja, Senhor, presente neste lugar, nessa noite. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor amado, o nosso louvor. Enche-nos, ó Pai, da Tua presença, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu amor a cada dia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje a gente vai ter a participação especial das crianças aqui cantando pra gente no louvor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Só Tu és digno, ó Pai. Tu és digno hoje e para sempre de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Aleluias. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Só a igreja agora. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra,
ti seja toda a honra e toda a glória e todo o louvor, todos os dias da nossa vida. Amém, amém. Glória a Deus. Ele continua sendo bom na nossa vida, amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Independente das circunstâncias, irmãos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus da sua vida, amém? Amém, aleluias. Nós estamos aqui nessa noite por um cara que ele abriu mão de toda a glória. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha, de todo o seu reino. Imagina, irmãos, um rei que ele sai lá do trono dele, ele vem, vai para o meio do povo, vai viver todas as dores do povo. E pior, ele vai ser morto por aquele povo. E por aquele povo que ele veio salvar. Então, irmãos, esse louvor que a gente vai cantar fala sobre isso, sobre quem ele é. Ele abriu mão de toda a sua glória por mim e por você. Ele que é o nome sobre todo nome, Ele que tem todo o poder, Ele que é maravilhoso. Ele abriu mão de tudo pela nossa salvação. Então vamos louvar esse Deus com todo o nosso coração nessa noite, amém? Abriu mão da tua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome
de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Declara agora, igreja. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus. Continua, igreja. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluias, glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Tudo bem agora, né? Amém? Sejam todos bem-vindos. Essa é a hora da gente falar um pouquinho sobre generosidade. Eu queria ler um texto com vocês, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tudo, sempre em tudo, tenha sempre em tudo suficiência e superabundez em toda boa obra. Amém? Quando nós falamos sobre oferta, nós entendemos da parte de Deus que isso não deve ser um pesar, isso não deve ser algo que seja
por formalismo, por força. Pode se aceitar, irmãos, por formalismo, por força, mas deve ser algo que seja com gratidão, com generosidade, sabendo que Deus é quem nos sustenta, compreendendo que Deus é aquele que nos dá saúde, Deus que nos sustenta com o pão de cada dia. É Ele que nos trouxe até aqui e tem dado essa oportunidade para nós hoje. Quem deseja fazer isso, nós temos ali o Fernando, quem deseja fazer isso através de dinheiro na salva, temos também a Charmene, o seu Valmir, mas também você pode fazer isso através do Pix, pode fazer isso através de transferência, também tem a conta da igreja, e é isso aí, vamos louvar, amém? Claro. Vamos declarar novamente: o seu nome é santo, amém? Seu nome é maravilhoso. Acho que eu baixei. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, aqueles que também estão nos acompanhando aí online, nas plataformas aí da igreja, amém? Sejam todos bem-vindos, é uma alegria poder nos reunirmos aqui com a igreja. Hoje o nosso pastor não está aqui porque ele foi dar uma força ali, ajudar o pastor da igreja do Ibirapuera, que perdeu ali seu pai, e ele vai estar com ele lá, mas ao mesmo tempo está conosco aqui. Dá uma falta, né? Não é estranho, né? Quando o pastor não está, fica um negócio, não é, Fê? Parece que falta, né? Aí, ó, não era para ser assim, mas não tem jeito. Faz falta. Nós vamos dar continuidade hoje à sequência que nós estamos fazendo da exposição do livro de Mateus, segundo escreveu sobre Cristo, Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Mas eu gostaria de fazer uma coisa antes, amados. Eu gostaria de orar com você, orar com a igreja. Eu queria pedir o nome aqui também do seu pai, Gabriel. Quero orar com a igreja por ele. Também tem a Juliana. Nós temos um quadro aqui, nós oramos toda segunda-feira, amados. Você que tem condição de vir para a igreja, segunda-feira às 8 horas da noite, nós estamos aqui orando. Nós oramos pelos propósitos, nós oramos para que seja feita a vontade de Deus. Nós nos prostramos aqui por pessoas, e eu quero orar com você, não só pelo Gabriel, mas também nós temos visto, né, Valmirzinho, aquela guerra na Rússia, Ucrânia, orar por aqueles líderes, orar por aquelas famílias, né, aquelas crianças sendo ali expulsas dos seus lares, das suas casas, andando ali. Eu queria orar, queria levantar aqui com vocês um clamor por essas pessoas também, viu, seu Valmir? Nós como igreja, nós estamos aqui, Jesus quando repreende alguns religiosos, ele diz, quando ele chuta e joga aqueles vendedores que faziam da casa dele um lugar de venda, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Então nós estamos aqui também para orar. Então eu quero te convidar, aquele que pudesse, colocar de pé, ou mesmo sentado, como você preferir,
Mas que nós levantemos aqui um clamor, que nós venhamos orar, venhamos apresentar. Como é o nome do seu pai também, Gabriel? Sérgio, ó, o nome do meu pai também. Ô Liz, vou pedir para você fazer essa oração. Eu acho que esse funciona, né? Amém? Vamos todos orar. Vamos levantar, é Sérgio, tá? Amém. Tem mais alguém que quer apresentar alguém aqui? De enfermidade? Pode falar, Adri. Família do seu irmão. Tá. Também vamos apresentar aqui o marido da Marli, né? Tá bom, Marli? Eu sei que ele... Rosa teve um AVC, está na UTI. Nós também recebemos do Natanael, de um jovem que sofreu um afogamento. É isso, né? Precisamos orar por ele também. Amém? É Júlio? Júnior? Júnior. E o da Carol também. Rosa. Vamos fazer isso, vamos orar. Amém. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Nesse momento nós nos colocamos Sim, diante Deus. de Ti, Pai, diante da Tua presença. Nós cremos sabendo que em o Senhor Ti, é um Senhor. Deus bom, um Deus, Pai, que está aqui no meio de nós. Sim, Jesus. Mesmo sendo, Pai, falhos, pecadores, Pai, o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus de misericórdia. Sim, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai, Unimos a nossa pelo Teu fé, amor, Senhor. pela Tua graça, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Sim, Pai. Jesus. Nessa noite, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, primeiramente, Senhor, pelas famílias, Pai, que se encontram na Rússia, Pai, que se encontram, Pai, na Ucrânia, Pai, essa briga, Pai, Deus, esse empate, intercedemos Pai, por elas aleluia. nesse momento. Visita, Pai, as lideranças, Pai, nesta noite, visita os líderes, Sim, Deus, Pai, as desses autoridades países, ali Pai, que constituídas, haja, Pai, um Pai. cessar-fogo, Pai, que haja um acordo, Deus, em nome do Senhor Jesus. A trabalha Tua palavra naquele diz, lugar. Pai, que o Senhor é um Deus de paz, o Senhor Sustenta coloca aquelas paz, Pai, famílias, no meio Senhor. daquele povo, Pai, que Aquelas haja, Pai, crianças, Senhor, Deus. abundância da Tua graça naquele lugar. Em nome Visita de as Jesus. famílias, Pai, que perderam seus maridos, Sim, os seus Jesus. filhos, Pai, essas mulheres, Pai. Tu sabes, Pai, nessa noite, Pai, visita cada Senhor. um, Pai, que está nessa noite, talvez chorando, Pai, porque não tem onde dormir, não tem o que comer, Pai, não tem para onde ir. Tu sabes, Pai, que nós em Ti encontramos conforto, encontramos consolo. Por isso, nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Sim, Pai, Pai. nós não podemos ir até lá mais, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor pode, então eu peço a Ti, alcança, Pai, esse povo, Pai. Levanta a sua Alcança, igreja, Pai, Senhor. eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, Pai. alcança aquele Oh, povo, Deus Jesus. maravilhoso, Pai, visita aquelas mães, Pai. Visita aquelas crianças, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faltam palavras, Pai, para expressar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entra, Pai, nesta noite, Pai. Eu sei que muitas pessoas oram e nós queremos juntar o nosso clamor nesta noite com essas, Pai, que clamam a Ti, Sim, Deus, Pai, unimos para nossa que haja o fé, Deus. cessar, para que haja O Senhor é um Pai paz, poderoso, para que haja Senhor. união, Pai, em Tem nas nome do suas Senhor mãos o Jesus. poder, Jesus. Que a normalidade volte, Pai. Que o Senhor toque naquele coração endurecido daquele homem. Oh, Senhor, e que haja, Senhor, acordo. Tu, Senhor, pode todas as coisas. Nós cremos nisso nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Ti também, Pai, nesta noite. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que Jeová Rafa, o Deus da cura, que quando clamamos a Ti, Pai, o Senhor pode colocar as Tuas mãos e curar, Pai. Nós não podemos, mas o Senhor, Pai, pode todas as coisas. A Tua palavra diz, Pai, que não há impossível para o Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Sim, Ninguém, Deus. Pai. E eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, entra com providência, Pai, na vida do pai do Gabriel, Pai. Sim, toca em no nome seu do Senhor Sérgio, Jesus, Deus. o seu Sérgio. Visita Tu ele sabe, naquele Senhor, as lugar, enfermidades Pai. que ele tem tido, que ele tem Restaura a sua enfrentado. saúde, E eu peço a Ti, Senhor. Senhor, nessa noite, visita ele Toma desde em o alto da tuas cabeça, mãos, Pai, Pai. até as plantas dos seus pés. Aleluia. Visita toda a parte circulatória, Sim, Deus. toda a parte pulmonar, Pai. Toda a parte, trabalhando Senhor, ali, Senhor, Senhor. em nome do Senhor Jesus, aparelho digestivo, em nome do Senhor Jesus, seus rins, Pai, os seus pâncreas nessa noite, e entra com providência, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Jesus. Peço a Ti também, Senhor, pelo Natanael, Pai. Visita a família deste moço, Pai. Visita a vida Sim, dele. Pai. Entra também com cura, Pai. Em nome do Senhor Deus, Jesus. pros Oh, médicos, Pai, eu peço Pai. também nesta noite pela Rosa, que teve um AVC, Pai. Pai, abençoa Em nome a do Senhor Rosa. Jesus, vai restituindo todo o tecido. Sim, Deus. Tudo aquilo que foi destruído, Pai. Oh, Senhor, vai restituindo a circulação. Vai se restituindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, a saúde Sim, vai tocando dessa na mulher, vida dessa Deus, mulher, em nome do Pai. Senhor Jesus. Nós oramos e E peço a Ti intercedemos também nessa nessa noite, noite. Pai, pela família, Senhor. Visita, Senhor, a família do Júnior nesta noite. Oh, Senhor, o Senhor sabe, Pai, as causas que este rapaz tem enfrentado, que essa família tem enfrentado. Como foi falado aqui, muitas coisas têm acontecido, mas o Senhor diz que na Tua palavra que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu peço a Ti nesta noite, Pai, vai tomando o controle dessa família nas Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós colocamos a Ti também, Senhor, nessa noite, as nossas famílias, as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, Pai. também E intercedemos pedimos a Ti, Senhor. pelo Odirley, Senhor. Visita, Abençoa Pai, o em nome do Odirley. Senhor Jesus, Pai, Pai. restaura a saúde dele, Pai. Torna a dar a Oh, ele, Deus, em Senhor, nome do Senhor Jesus. a sua saúde restaurada, a alegria, Senhor. Que ele reconheça o Senhor nos seus caminhos, Pai. Que ele possa estar conosco louvando, Senhor, agradecendo e bendizendo o Teu nome, Pai. Visita ele nesse momento, nesse lugar, Pai, aonde ele estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. e Irmãos, amém. amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre oração. Olha que interessante. Nós já começamos a orar. E vamos falar sobre a oração que o nosso Pai, que Jesus nos ensinou. Quem ora aqui, amados? Acredito que todo mundo, né? Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Mas é interessante que tem muitas formas de orar, né? Uma vez uma jovem perguntou para mim se ela podia orar em cima da cama com o cobertor por cima. Eu falei, claro que pode. Não existe uma regra para oração, né, Fê? Cada um ora de quantas vezes a gente orou, vai entender, né? Às vezes dentro da empresa você corre lá para o banheiro e vai orar porque a coisa apertou, ou dentro de um hospital, ou se não, sei lá. Uma vez a Alice foi trabalhar, ela sempre levava umas amigas dela junto para o trabalho, e um dia ela não foi, essa amiga pegou o carro e foi, e virou o carro lá na Anchieta, um caminhão pegou, e depois elas contando para a gente, nunca foi tão estranho orar naquele lugar, com o carro capotando, né? E elas, misericórdia, Jesus, salva nós! E são orações, são muito estranhas às vezes, né? Eu já tive momentos em que fui parado e oraram por mim, meio estranho, o cara orando por mim, sem eu conhecer ele, no meio de um lugar que fica todo mundo meio que olhando, mas é assim, as coisas de Deus é assim, e não deve ser levadas de qualquer jeito, né? Senão Jesus não nos daria um modelo de oração. Então, antes de entrar na oração do Pai Nosso, que nós vamos ver hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do 9. É interessante a gente voltar um pouquinho na pregação do pastor Augusto, e quando no capítulo 6, Jesus começa a falar de alguns tipos de oração que não alegram o coração de Deus. Jesus começa falando de uma oração que é hipócrita. Jesus começa a falar sobre a hipocrisia. E naquela época existiam vários grupos que seguiam Cristo. Ali estavam os seus discípulos e já todos os apóstolos sentados com Cristo, e os apóstolos e os discípulos mais chegados se aproximaram dele. E Jesus começa a falar para eles sobre uma forma de orar que não é boa, uma forma de orar que não agrada a Deus, e ele vai destacar a hipocrisia e as vãs repetições. Ele vai falar sobre a hipocrisia no sentido de orar para que as pessoas vejam você orando.
Ele vai deixar claro para os seus discípulos que essa oração hipócrita tem como recompensa apenas as palmas ou a glória dos homens. Ele vai ensinar que a hipocrisia fazia com que naquela época, provavelmente os fariseus, que oravam 3 vezes ao dia, Jesus vai ensinar que eles faziam isso para que fossem reconhecidos pelos homens. Ele vai dizer que eles oravam nas sinagogas em pé, eles oravam nas praças, e tudo que eles faziam era para que eles tivessem, que eles fossem tidos como homens de Deus, religiosos e homens piedosos, mas tudo para que o próximo ali, as pessoas pudessem ver. Eu posso imaginar eles nas praças esperando as pessoas chegarem e ali começarem a orar, né? Usando formas e Deus grandioso e poderoso, usando muitas palavras bonitas para descrever, mas Jesus diz: olha, isso é hipocrisia. E hipocrisia naquela época, mesmo tendo a mesma conotação de hoje, ela era muito usada, porque naquele tempo não tinha TV, não tinha celular, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha YouTube, não tinha nada. E naquela época era muito comum os teatros. E a hipocrisia tinha a ver com o teatro. Não sei, eu acho que o Augusto falou disso aqui, eu não sei se da última vez, mas a hipocrisia tinha a ver com o teatro, porque o teatro era exatamente isso. Naquela época os atores, eles usavam uma plaquinha na frente dos seus rostos, e ali, mesmo ele tendo um sentimento, a plaquinha mostrava outro. E quando Jesus fala de hipocrisia, é isso, ele está dizendo dessa falsidade, dessa encenação de sermos atores. Então Jesus repreende a hipocrisia e vai dizer para eles: olha, não pensem que dessa maneira que vocês oram, vocês alcançarão de mim alguma recompensa. A recompensa de vocês serão apenas o aplauso dos homens. E quando ele fala sobre repetição, vãs repetições, ele está lembrando de um costume que não era dos fariseus, mas era dos pagãos, que oravam e pensavam que por muito orar, eles alcançariam o favor de seus deuses. E eles faziam isso diante de vários deuses, sempre batendo naquela mesma coisa: olha, nos atenda, nos atenda. A gente pode lembrar até de Elias, quando ele está ali e ele é desafiado ali pelos profetas de Baal e também de Azira, se eu não me engano eram 850 profetas, e eles fazem, na verdade Elias está voltando para lá, ele era para ser morto, ele tinha uma ameaça de morte, mas ele volta, Deus manda ele voltar para lá. E quando ele chega lá, ele fala: vamos fazer uma coisa aqui, em vez de vocês matarem, vamos entender quem é o Deus verdadeiro aqui. Vocês façam o seguinte: preparem aí um sacrifício e nós vamos orar aqui, e aquele que Deus responder, esse é o Deus verdadeiro. Eu não sei quem lembra disso, lembra desse episódio? E aí esses homens começam a orar, seu Vamir, e ali eles começam a orar e oram até meio-dia. E Elias, porque na verdade não tinha água, precisava chover, né? E ali eles oram e Deus não responde, Carol. E eles começam a clamar a mesma coisa: Senhor responde, Senhor responde, Senhor responde, e nada de responder. E aí Elias ainda brinca com eles e fala: olha, vocês precisam gritar mais alto, talvez o Deus de vocês estejam dormindo, será necessário acordá-lo, ou talvez ele saiu para fazer alguma coisa e por isso não consegue atender vocês. Quem sabe vocês orando mais alto ou fazendo alguma coisa, ele vai responder. E eles começam a se flagelar, se cortar, e acabou, não chega. E Elias vai lá e restaura aquele altar, põe as 12 pedras simbolizando as 12 tribos, e ali ele põe o cordeiro, e aí ele manda trazer 3 vezes água e encharca todos aqueles cordeiros. E a oração dele é muito simples: para que o nome de Deus fosse reconhecido naquele lugar.
para que todo aquele povo reconhecesse que só existe um Deus em Israel. E quando ele ora dessa maneira, o fogo vem e consome tudo aquele sacrifício, aquele cordeiro. Então, no modelo que Jesus está nos ensinando, ele condena a vã repetição e a hipocrisia. No catolicismo ainda é muito comum também orar com vãs repetições. Eu não sei vocês, mas eu, por muito tempo, estive na igreja católica. E eu, como era muito bonzinho, várias vezes, nas penitências, eu tinha que orar, não sei, os 20 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Ou outra. Hoje existe um ramo da igreja católica partindo para um outro lado. Uma igreja carismática e que tem muitos padres pregando muito bem, e o evangelho tem alcançado também esse povo. Porque não é da vontade de Deus que a gente viva e fique dizendo a Deus como se Deus não conhecesse as nossas necessidades, dizendo para Ele o que Ele deve fazer. Então as vãs repetições também, elas foram tidas por Deus como uma oração sem eficácia. E a partir daí, Jesus vai ensinar um modelo de oração, e eu quero que você acompanhe comigo. No capítulo já 9, no capítulo 6, versículo 9. Todos acharam? O Evangelho vai dizer assim: portanto vós orarei assim. E eu quero começar daí. Ele está dando uma condição a partir do portanto. Eu não consigo ver Jesus dizendo assim, se der, vocês orem. Ele está com os discípulos e os apóstolos. E Jesus não está dizendo assim, olha, se você tiver um tempinho no seu dia, ou se você arrumar algum tempo para Deus, você ore assim. Não é isso que Jesus está nos ensinando. E ensinou aqueles discípulos. Jesus está dizendo assim, portanto, abrindo uma condição, e Ele está falando, vocês orem assim. Ensinando a importância da oração. Portanto, então, vocês orem assim. E Ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Então hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho, e eu acredito que em 2 semanas nós conseguimos concluir isso daqui, o modelo de oração de Jesus. Jesus não está dizendo que nós devemos orar somente o Pai Nosso, que por tempos a igreja fez isso. Você sabia disso? Teve um tempo da história que a igreja, ela não orava na igreja. Ela vinha na igreja, fazia a celebração e cada um ia embora para a sua casa e entrava no quarto para orar, Valmirzinho. Porque eles levaram isso à letra, levaram ali e se perderam, porque Jesus não está dizendo para nós que toda a nossa oração deve ser assim, mas Jesus está nos ensinando um modelo de oração, que a gente possa conseguir entender como orar. Então nós vamos separar em 2 pontos. Primeiro, a oração que diz respeito a Deus. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, que venha o vosso reino e que seja feita a tua vontade. Jesus não começa falando do pão, do perdão e da proteção, livrai-nos do mal. Mas Jesus fala assim, vocês vão orar assim. Em primeiro lugar, ao Pai. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E depois ele conclui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados. E aí ele diz, e livrai-nos do mal. Então ele mostra para nós que há uma primazia na oração, que a nossa oração não deve ser composta de qualquer forma.
E eu fico preocupado com isso, porque às vezes, eu não sei vocês, eu não quero que ninguém levante a mão aqui, mas a pergunta é: você ora? E a pergunta é: você ora todo dia? O quanto tempo? Jesus não fala de tempo no seu modelo de oração. Ele não diz para nós que nós devemos orar 15 minutos, meia hora, 1 hora. Mas a questão é: nós oramos, e quanto tempo nós dedicamos à oração? E mais do que isso, no momento que eu estou orando, o que eu estou orando a Deus? Será que no meu momento íntimo com Deus, a oração tem espaço para me falar do reino, de que seja feita a sua vontade? Existe espaço na minha oração para dizer: santificado seja o teu nome? Ou pelo espaço que eu tenho, ou pelo tempo que eu tenho de oração, eu só consigo falar de mim, só do meu pão, só dos meus pecados, só da minha família, só do meu trabalho, só do eu. E a minha oração perde o sentido. Então Jesus começa a ensinar os apóstolos, e ele vai ensinar a oração. Ele vai dizer assim: vocês vão orar assim, em primeiro lugar: Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa, não é o eu. Primeira coisa, não é como os fariseus e hipócritas, que faziam orações bonitas. Nós podemos ser inclinados a fazer isso, homem, quando a gente vem orar aqui em cima, ou quando estamos perto de alguém, fazer orações bonitas, bem, bem ali formadas, bem elaboradas. Jesus está dizendo: olha, quando você for orar, você diga Pai. Nós temos em cima mais do que um Deus, nós temos um Pai. E Ele não é qualquer Pai, Ele é um Pai celeste. Ele é um Pai que nos conhece. E Ele não é só o meu Pai, Ele é o Pai nosso, cara. Ele é meu Pai, mas é seu Pai também. Aqui não há lugar só para mim. Na minha oração não tem lugar só para mim. Meu lugar tem oração para nós, é nosso. O Pai é nosso. E Ele está no céu. E esse Pai nos conhece como filhos amados que somos em Cristo Jesus. Esse Pai celeste, como foi orado aqui, foi cantado aqui em Isaías 9. Ele é o Pai conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um Pai que está conosco todos os dias. É um Pai que nos conhece ainda informe, ainda quando não estávamos formados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia o nosso nome. Olha que diferença que faz isso. Como quando eu entro na presença de Deus para orar, eu lembrar: poxa, peraí, eu estou orando a um Pai que me conhece, um Pai que está no controle, um Pai celeste, um Pai que está no céu, um Pai que criou todas as coisas, o Pai que fez todas as coisas, que tem nas suas mãos todo o poder, que não me deixe nunca, 1 minuto sequer sozinho. Ele é onipresente, Ele tem todo o poder. Nós como Pai erramos muito, falhamos. Quantas vezes aqui eu precisei pedir perdão para minha filha? Quem já fez isso aqui? Porque eu errei com ela. Eu errei na minha atitude. Eu repreendi ela errado. Falei de uma forma com ela errada. E precisei chegar para ela e falar: poxa, me perdoa, o pai errou. Nós temos atitudes erradas. Nem sempre nós conseguimos dar tudo que os nossos filhos precisam. Por mais que a gente pense que consiga dar tudo aos filhos, nós não conseguimos. Por muitas vezes nós não vamos conseguir dar tudo que os nossos filhos precisam. Mas o Pai Celeste não.
O Pai Celeste tem todo o poder em suas mãos. O Pai Celeste não nos abandona. Ele não consegue ficar longe de nós. Ainda diz a palavra do salmista: se fizermos a nossa cama no inferno, até lá Ele estará conosco. Nós não estamos orando a qualquer um. Nós não estamos falando com um Deus pagão, mas nós estamos falando com o Pai das luzes, o Pai que está nos céus. E Ele continua nos ensinando: santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí nós perguntamos: mas Deus já é santo, e como santificar o nome de Deus? Nós santificamos a Deus. Jesus santificou a Deus enquanto esteve nessa terra, em todo o seu tempo, até na cruz. Deus, o nome de Deus foi santificado através da pessoa de Cristo. E nós também, amados, como filhos de Deus amados, nós temos esse dever de santificar o nome do nosso Deus. E nós fazemos isso quando, como igreja, nós estamos aqui reunidos hoje. Nós estamos dizendo que na prioridade da nossa vida, nós queremos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu não sei como foi a sua semana, e você não sabe como foi a minha, mas nós estamos dizendo hoje aqui que nós acreditamos num Deus que cuida de nós. Seja numa semana boa ou na pior semana que a gente acredita na nossa vida, nós estamos aqui hoje celebrando como igreja o nome do nosso Deus. Nós estamos dizendo: Tu és santo, Senhor. Eu santifico meu Deus no meu trabalho. Eu santifico o nome de Deus em meio à sociedade. Eu santifico o nome de Deus na minha vizinhança. Eu santifico o nome de Deus dentro da minha casa, diante da minha família, da minha esposa e das minhas filhas, nos lugares onde ninguém vê, mas Deus está vendo. E santifico também na frente de todos, vivendo pela obra e pelo poder do Espírito Santo, vivendo o amor, o gozo, a bondade, o fruto do Espírito em nossa vida. Quando nós fazemos isso, quando nós vivemos em missão, quando a nossa resposta a Deus é fazer a sua vontade, nós estamos santificando, não que Ele precise disso. E uma condição que prova que nós fazemos isso, eu vejo em Isaías. Quando falo de santificar o nome de Deus, eu lembro de Isaías. Quando Isaías, parece que ele descortina para enxergar a glória de Deus, e diz que quando ele vê ali no capítulo 6 de Isaías, quando ele olha aquilo, e que ele vê os querubins ali, louvando e glorificando o nome de Deus, e dizendo: santo, santo é o teu nome, ele logo diz assim: eu vou morrer. Isaías teme pela sua vida, ele diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro, e vivo em meio a um povo impuro de lábios. Então nós, quando reconhecemos o pecado, nós santificamos o nome de Deus. Quando reconhecemos que somos pecadores, nós santificamos o nome de Deus, pelas nossas atitudes. É Jesus ensinando a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E eu pergunto para você: quantas vezes você orou assim? Quantas vezes você orou assim: Pai, que o seu nome seja santificado na minha vida? Eu sei que isso é difícil, que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu tenho uma luta diária contra o meu coração, pregando para ele que o Senhor é Deus,
e que Jesus me salvou, e que agora eu tenho o Espírito Santo de Deus vivendo em mim, que me fortalece na força do poder dEle, não mais para andar na vida que eu andava antes, mas que a partir da minha transformação pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, o Seu nome seja santificado. Olha como muda a questão do tempo, e agora a gente começa a sentir um pouco a questão do tempo, porque às vezes uma oração muito pequena, você não tem tempo de orar com Deus e falar com Deus, e por isso que hoje nós vemos uma igreja talvez tão apagada, um cristianismo talvez tão perdido, tão mal influenciado, porque não tem tempo de falar Pai Celeste, com intimidade com o Pai, dizer: santificado seja o Teu nome na minha vida, santifica o Teu nome nas minhas atitudes. E mais, Jesus vai ensinar dizendo assim: vocês têm que orar, venha a nós o Teu reino, venha a nós, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Apocalipse 22 vai dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todos nós que somos cristãos, a maior esperança nossa deve ser a volta de Cristo. É difícil pregar isso, irmãos, né? E é muita gente que não prega, é muita igreja que não prega, mas nós precisamos pregar. A maior alegria do cristão não deve ser a promoção do emprego, não deve ser a alegria da família, ou do filho, ou de qualquer outra coisa, ou dos prazeres, ou da grande viagem, tudo que é bom, e é muito bom, e é gostoso, mas a alegria do cristão deve ser dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque é certo que esse reino virá, amados, porque é certo que esse reino virá. E para você que não crê, vai lá em Mateus 24 e leia Mateus 24, e você vai ver que quando os discípulos estão perguntando para Jesus, Jesus nos mostra quando essas coisas acontecerão, quando virá o fim. Jesus olha para um templo e diz: está vendo esse templo? Pois eu digo a vocês que não restará pedra sobre pedra. E às vezes os nossos tesouros estão sendo construídos somente aqui nessa terra. Vai lá em Mateus, e aí você vai ver Jesus dizendo para ele: olha, quando vocês ouvirem rumores de guerras e guerras, o esfriamento do homem, é sinal que está perto. Não sejam vocês enganados. Então, quando eu digo venha a nós o Teu reino, eu estou dizendo venha Jesus, com o Teu reino de glória, onde nós estaremos com Ele, vivendo eternamente, onde todo o mal será lançado fora, onde todos os falsos profetas e toda a maldade não terá lugar, onde o reino será restaurado como desde o começo foi criado para ser, e ali estaremos com Deus eternamente, ali não haverá maldade. Mas mais uma coisa Deus nos ensina, que enquanto esperamos a redenção dos filhos de Deus, o reino de Deus está trabalhando hoje. Nós podemos ver aqui em Mateus 4, no começo da pregação de Jesus, no começo do ministério de Jesus, depois de ser tentado no deserto pelo diabo, Jesus começa a pregar. Diz que em Naftali, em Zebulon, naquelas regiões, ali em Cafarnaum, na Galileia dos gentios, eis que havia um povo em trevas, eis que havia um povo na sombra da morte, mas que ali raiou uma luz, mas que ali brilhou uma luz naquele lugar, trazendo luz e vida para aquele lugar. E ali começa Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, quando eu oro e Jesus ensina a nós orar que venha o Teu reino, eu preciso lembrar de Jesus.
O reino veio através de Jesus e trouxe luz àquele lugar. Através de Jesus, do ministério de Jesus, as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas, as pessoas foram transformadas, as pessoas foram libertas dos demônios, dos espíritos malignos. Então, quando nós orarmos e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, nós precisamos pedir: Pai, venha a nós, mas venha também a eles, venha também aos nossos vizinhos, venha também à Ucrânia, à Rússia, aquele amigo que tanto precisa. Venha, Senhor Jesus, o teu reino sobre mim. Venha, Senhor, trazendo vida, trazendo luz sobre mim, tirando toda a sombra, tirando toda a escuridão, tirando toda a treva, tirando todo o mal. Nós precisamos entender que no reino de Deus não existe maldade. E por isso que pessoas são curadas até hoje, em nome de Jesus, porque no reino de Deus não existe ninguém doente. E por isso que pessoas são libertas das correntes de Satanás, porque no reino de Deus não existe Satanás e nem mal algum. Então, quando eu oro por alguém, eu devo orar: Pai, que venha o teu reino sobre a vida dele, que venha o teu reino de justiça, o teu reino de paz, o teu reino de amor, o teu reino sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre o teu povo, Senhor. Que venha a tua luz nos tirar das sombras. Jesus diz: eu sou aquele que vim tirar o povo das trevas. Eu vim para os que estão enfermos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aqueles que vivem na sombra e nas trevas. E é por isso que nós estamos acostumados a ouvir tantos esses. É por isso que nós estamos acostumados a dizer: poxa, mas na igreja está cheio de esse, está cheio de esse, sim. Porque nós somos libertos por esse reino poderoso. Porque nós fomos libertos, porque esse reino trouxe luz, porque esse reino trouxe vida, porque esse reino para o qual agora a gente faz parte, a esperança, a transformação. Que venha o teu reino. E para terminar, que seja feita a tua vontade. E como é difícil orar: seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes nós queremos a nossa vontade, nós não queremos a vontade de Deus. E por isso nós batemos contra. Em vez de seja feita a tua vontade, o nosso desejo é dizer: seja feita a minha vontade. Eu fiquei pensando, amados, sobre a igreja, e já finalizando. Nós temos em comum lutar pela formação dos nossos filhos. Nós temos por comum trabalhar para que eles estudem, tenham a melhor escola e que lá na frente possam se tornar ótimos profissionais, bem remunerados, que vivam uma vida próspera e boa. Todo mundo aqui quer isso. Seria uma hipocrisia dizer que não. Mas quanto de nós estamos dispostos a orar dizendo: Pai, que meus filhos sejam missionários, que seja feita a tua vontade, que eu consagre ele para as missões, que eles sejam enviados para a China, para a Coreia, para a Ucrânia, para os países da janela 40, para os países que mesmo assim ainda matam os missionários, que destroem. Mas, Pai, para que seja feita a tua vontade, para que o Evangelho e o teu reino cheguem nesses lugares, transformando esses lugares. Porque nós temos tanta dificuldade de dizer assim: Senhor, eu quero muito isso aqui, ó. Mas o Senhor que é o Pai Celeste, o Senhor que é o dono de tudo isso, que faz com que eu viva cada dia, seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade na minha vida, Pai. Ainda que eu tenha a perder. Eu não consigo ver cristão e vida no Evangelho sem perder. Jesus perdeu. Todos os homens de Deus perderam. O próprio Deus deu o seu único filho. Fez a melhor oferta. Nós estamos acostumados com uma igreja triunfalista na prosperidade. Mas nós temos que estar acostumados com uma igreja que triunfa sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte. Nós precisamos acordar para aquilo que é evangelho e é cristianismo. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Que eu possa dizer sim ao teu chamado, que eu possa dizer sim ao teu propósito. Antes das minhas petições, que há lugar para elas também, que eu possa dizer sim, Pai, ao teu propósito na minha vida. Ou vocês não creem que Deus os chamou com um propósito? Ou vocês creem que ser cristão é só vir aqui na igreja no domingo, se assentar num banco e sair daqui dizendo que cumpriu o seu rito religioso da semana? Então a oração que o Pai ensina aqueles homens, em primeiro lugar diz respeito a Deus. Então quando nós formos orar, que a gente tenha essa sensibilidade, amados, de podermos orar e colocarmos as coisas em ordem. E por causa disso, amados, Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim. Olha que interessante, Deus responde às nossas orações. Quando eu oro a Deus, Pai nosso, quando eu oro a Deus, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade, eu estou falando com Deus. E Deus é um Deus que responde. Então eu quero que você cutuque o seu irmão aí e diga para ele assim: você está pronta para ouvir a resposta de Deus? Acorda ele aí, cara, acorda. Se preciso, dar um chacoalhão. Fala, diga, você está pronto para ouvir a resposta que Deus tem para você? Porque Jeremias 33 diz: clama a mim e anunciar-te-ei, mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E Deus mostra, amado. Deus tem levantado homens e mulheres tremendos desse mundo, que tem feito uma diferença, que tem alcançado vidas, povos e nações, transformando pessoas, tirando pessoas do lixo e dizendo para elas que elas são filhos amados de Deus. Amém? Paulo, em Romanos 12:2, ele vai dizer assim para nós: não tomeis a forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos o mundo pela renovação do vosso entendimento. E aí ele diz, olha que legal: e assim vocês experimentarão qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Não vos amoldeis. Eu acho que nem o Augusto diz, né? Olha o Augusto aqui, ó. Acho que eu forcei um pouquinho, né? Vocês estão entendendo? Também diz isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. A sua oração não é um momento de tristeza, de dor, Pai. A sua oração é um momento de alegria, de paz, Senhor. Quando nos prostramos diante de Ti, Senhor Jesus, Tu nos mostra e nos revela a Tua glória, Pai. Tu nos mostra as coisas grandes e firmes, Deus, que nós ainda não sabemos. Tu nos ensina, Pai, sobre a brevidade da vida. Tu nos revela, Senhor, o Teu propósito para a nossa vida. Pai, do que adianta viver esse mundo, diz Tua palavra, Senhor,
e ganhar esse mundo todo e não estarmos contigo, Deus, no teu reino. Que adianta passar a nossa vida toda, Senhor, e ainda que pela nossa vontade alcançando coisas, mas sem fazer o teu propósito, sem cumprir o teu chamado, sem cumprir, Pai, aquilo que fomos formados e criados para fazer. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê essa graça aqui hoje. Espírito Santo, venha nos ensinar hoje aqui, que não saiamos daqui da mesma forma, Pai, mas que essa palavra venha mexer conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti que cada um de nós aqui, Pai, a partir de hoje, no momento que fomos colocar o nosso joelho no chão, não haja espaço somente para o nosso eu, mas que a oração que o Senhor nos ensinou, Jesus, possa marcar nossa vida, renovar o nosso entendimento, para que façamos tudo com alegria, Pai, para que sejamos, Pai, como homens e mulheres, Senhor, levando e cumprindo o Teu propósito, Senhor, sobre essa terra. Em nome de Jesus, nós oramos pelo nosso pastor também, Pai, que o Senhor nos traga em paz, que o Senhor nos dê a todos nós, Senhor, uma excelente semana, e que o Teu nome seja glorificado e santificado em cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro, Pai, agradecido, amém e amém. Amém, queridos? Amanhã, como eu disse, nós temos a oração às 8 horas, vai ser uma alegria receber você aqui, nós nos colocamos aqui. Na quarta-feira, com a graça de Deus, nós vamos ter o pequeno grupo é feito pela plataforma Google Meet, então aquele que tiver interesse de participar, é um momento maravilhoso de aprendizado, é só mandar um e-mail, um WhatsApp ali para o pastor, e ele te convida lá, amém? E é isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Hoje tem ceia, nós vamos, a partir do louvor nós já vamos encerrar a transmissão online, e logo a partir nós vamos ceiar aqui, em nome de Jesus, amém? Vocês querem cear conosco? Amém. Vamos cantar agora a oração do Pai Nosso. Amém? Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra
Isso.